Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você vai conhecer um dos projetos sociais realizados pela Serfo. Todas as semanas, este grupo se reúne para o preparo dos alimentos. Os voluntários chegam no início da tarde, organizam os ingredientes doados e montam mais de 100 marmitas para a doação. Matheus Vesp fala sobre o Gabinete da Leitura. A 20ª edição aconteceu hoje. Projeto fundamental numa cidade que tem como característica a educação, a leitura. A gente sabe que a cidade de Passo Fundo, por ser a capital nacional da literatura, tem essa expectativa na sua própria população de fazer ações e atividades por meio do poder público que fomentem a atividade da leitura. E o Novembro Azul é o assunto do segundo bloco. A chance de cura ela sempre vai ser maior, então quanto antes eu faço o diagnóstico e quanto mais tempo eu vou deixando, essa doença ela pode formar as metástases, né, que são quando a doença ela sai do início, lá, quando ela sai da próstata e vai invadindo, geralmente ela gosta muito de invadir a parte óssea, então é um cenário muito mais complicado, o tratamento já vai ser muito mais intensivo também. Fundada em agosto de 2011, a Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion realiza diversos projetos sociais. Um deles acontece todas as semanas há 9 anos e a nossa equipe esteve lá para conhecer o trabalho. Estamos na Rua Independência, 1559, no centro de Passo Fundo. A entidade é conhecida pelo trabalho social e espiritual realizado por voluntários. A pessoa que busca ajuda aqui, ela chega, tem primeiramente uma palestra, né? Daí depois da palestra é feita uma triagem. Após a triagem, cada assistido vai passar pelo tratamento que foi passado para ele ser feito dentro da casa. Os tratamentos que nós temos aqui na casa é saindo da triagem, ele vai passar numa cromoterapia, num reiki, nos cristais de cura, se for necessário uma cirurgia espiritual presencial. Também tem a cirurgia espiritual que é feita em casa, né? Que é chamado um astral, daí é indicado para ele fazer em casa. Tem os tratamentos que ele passa na câmera 4, que ele conversa com uma pessoa, que daí é um tratamento de conversa, tem uns de limpeza também. A gente tem também pêndulos de madeira, pêndulos cristais, e, enfim, tem um monte de atendimentos aqui. E no fim dos atendimentos passa pela doutrina. Doutrina é um atendimento que tu passa num túnel de cigano, depois passa numa médium numa médium de doutrina. Depois que terminou esse tratamento, geralmente o voluntário se dirige à sua casa de volta. E aí isso acontece todas as quartas-feiras. Nas quintas tem outra ação. Nas quintas tem as nossas voluntárias ali também que fazem as marmitas. Todas as semanas, este grupo se reúne para o preparo dos alimentos. Os voluntários chegam no início da tarde, organizam os ingredientes doados e montam mais de 100 marmitas para a doação. Todos os que trabalham aqui são voluntários da casa, da Serfo no caso. É uma ONG, a gente faz os alimentos toda quinta-feira, mais de 100 alimentos, mais de 100 marmitex. A gente faz a entrega dos moradores de rua e para um bairro chamado Valinhos, né? E os alimentos é todos doados. A gente não, se falta alguma coisa, a gente compra no caso. Daí os voluntários se ajuntam e a gente consegue comprar. A gente chega às 1h30, mais ou menos da tarde, às 13 horas, 13h30 mais ou menos, e saímos daqui, não tem muita hora para sair. E a distribuição acontece no fim da tarde. Enquanto um grupo faz a organização da cozinha, outros voluntários saem para a entrega. A gente já está há 5 anos entregando e já temos os lugares certos. São mais ou menos a base de 12 a 15 para os moradores de rua. Eles se tornam amigos da gente na rua. Agora mesmo, às vezes eu estou caminhando na rua, eu encontro eles e eu digo, hoje tem marmita, não esqueça, onde que eu posso te encontrar? Daí eu chego aqui e já falo para o entregador que eles vão esperar em tal ponto, né?
é muito gratificante. É muito gratificante, eles se tornam assim pessoas da tua convivência. Tu encontra, tu quer ajudar, tu quer, e eles já pedem se tem uma roupa, se tem um calçado. E aí a gente já providencia para levar junto com a marmita, né? É muito lindo esse trabalho. O restante vai toda para o Valinhos. Daí lá a gente tem 2 pontos que a gente entrega. Eles já estão sempre esperando, né? Porque já faz algum tempo que a gente, tantos anos, né? Já estão todos esperando. Daí lá o primeiro ponto a gente para na rua, né? E daí eles, é só buzinar, eles já vão lá pegar as viandas. E daí no segundo ponto é numa casa da senhora, ela mora lá dentro, né? E daí a gente deixa na casa dela, mas eles também já estão todos em fila, só que daí é mais organizado, porque daí se está chovendo, qualquer coisa, ela tem um telhado, né, que ela coloca embaixo, e daí eles vão pegando, daí se não tá todos lá naquele horário, daí depois eles vão lá só retirar, eles sabem que tá lá nas quinta-feira e é só retirar. Eu agradeço muito poder estar aqui ajudando e contribuindo um pouquinho assim na melhoria da vida dessas pessoas. Tanto os moradores de ruas como as crianças lá do Valinhos. Que a gente chega a entregar e eles já vêm tudo correndo. Tia tem isso, tia tem aquilo. Então, assim, é um trabalho muito bonito, é um trabalho gratificante mesmo para a gente. Para a gente que entrega é muito gratificante, né? Porque, na verdade, além de famílias, mas especialmente é crianças que estão lá esperando. Então, a grande maioria, eles nem chegam em casa e já vão abrindo e já vão comendo ali mesmo. A nossa equipe conheceu o trabalho da Sociedade Espírita a convite do vereador Michel Oliveira, já que uma de suas propostas é colocar em prática o banco de alimentos. Trabalho que tem que ser reconhecido pela casa, tem que ser também divulgado, principalmente para outros possíveis novos voluntários e empresários, pessoas que possam vir ajudar ou querer colaborar com doações. E importante também destacar o trabalho desses voluntários que estão por amor à causa, por uma questão também espiritual da sua fé individual e também, principalmente, pelo trabalho que a Câmara vem desenvolvendo através da Frente Parlamentar de Combate à Fome, identificando trabalhos e ações que são realizadas por entidades sociais, entidades espirituais também, que têm um cunho religioso, mas que realizam através dessas ações diversas contrapartidas diretas com a comunidade, né? A gente costuma dizer que muitas vezes o poder público ele não tem braço para chegar até tantas pessoas que buscam o seu serviço. E através das entidades sociais, dos trabalhos como esse que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, servem como um braço para chegar até a comunidade. E muitas vezes a comunidade tem mais credibilidade até no trabalho da entidade social do que no próprio serviço público, né? Porque as pessoas confiam, sabem quem está realizando, quem está indo lá distribuir, conhecem e sabem que o trabalho é desenvolvido sem querer nada em troca, né? A não ser a vontade de fazer o bem por amor ao próximo. Então, a gente precisa aprender com esses exemplos e reconhecer essas iniciativas. A criação do banco de alimentos, que é um clamor que a gente vem lutando aí dentro da administração municipal, a implementação desse trabalho, que também serve para dar um destino daqueles alimentos que são considerados avarias, né, pelas redes de supermercados, pelas panificadoras, que muitas vezes querem destinar a fazer a doação daquele alimento e acabam, por questões de legislação, não podendo fazer. E alimentos que muitas vezes podem ser consumidos, que estão em boas condições, acabam, infelizmente, indo fora. E sendo que a gente tem entidades que realizam trabalhos, a gente tem, infelizmente, pessoas que necessitam, né? A fome em Passo Fundo existe, não adianta a gente fechar os olhos. E a gente, o bom é que a gente tem como solucionar esse problema. Tem como fazer um trabalho de logística, de organização, para subsidiar as entidades que realizam e alimentar quem está precisando.
Agora nós vamos para o intervalo e retornamos com o ex-vereador Matheus Vespi, falando sobre o Gabinete da Leitura. Nós já voltamos. O ex-vereador Matheus Vespi esteve na Câmara Municipal nesta manhã. Na oportunidade, ele falou da importância do Gabinete da Leitura, já que a 20ª edição foi realizada hoje. Projeto fundamental numa cidade que tem como característica a educação, a leitura. A gente sabe que a cidade de Passo Fundo, por ser a capital nacional da literatura, tem essa expectativa na sua própria população de fazer ações e atividades por meio do poder público que fomentem a atividade da leitura, que produz uma série de benefícios do ponto de vista de formação, de aprendizagem para as crianças. E o vereador Leandro Rosso, não é de hoje, tem trabalhado nesse que certamente porque é o maior projeto de incentivo à leitura dos últimos anos do Poder Público Municipal. Tive a oportunidade, como vereador, de acompanhar algumas edições do Gabinete da Leitura, em que são doados livros e ofertados às crianças da rede escolar, para que possam ter contatos com material literário, didático, que muitas vezes, de outra forma, se não fosse a atuação e o trabalho do vereador Leandro por intermédio do gabinete, não teriam acesso a livros. Até porque a aquisição de obras literárias não é algo barato, e obviamente que dentre as prioridades do município, muitas vezes, e assim também é no Estado ou no governo federal, a construção de projetos de literatura não é algo, não digo importante porque é fundamental, mas dentre os rolos ligados, por exemplo, à saúde ou até mesmo à questão salarial dos professores, acabam tendo uma preponderância sobre questões de literatura. Então, ao longo dos últimos anos, esse tem sido o projeto que oportunizou as crianças ter acesso a livros, à literatura. Por isso que eu digo que ele é o maior e o mais importante projeto de literatura que a cidade de Passo Fundo tem nos últimos anos. Isso é mérito do vereador, que inclusive já transformou o gabinete do ponto de vista jurídico, institucionalizando, dando sustentabilidade por meio da sua atuação parlamentar aqui na Câmara de Vereadores. E eu fico feliz, como amigo dele, também de ver esse trabalho e poder pensar juntos outras ações, inclusive de forma transversal, até mesmo com as instituições de ensino da cidade, que podem ser ampliadas, já que nós somos uma cidade universitária, uma cidade educadora, para que nós possamos ter mais gabinetes da leitura espalhados por Passo Fundo. Agora, o assunto é o Novembro Azul, uma campanha que surgiu para conscientizar sobre o diagnóstico e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata. E as informações são do oncologista Alex Seidel. É importante falar sobre a campanha do Novembro Azul, então, que visa conscientizar a população sobre o câncer de próstata no homem, né, que é o segundo câncer mais incidente na população masculina, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, que também é o mais comum nas mulheres. Por ano são diagnosticados no Brasil cerca de 65 mil novos casos, então é um número muito alto. E quando a gente está falando em número de mortes, ele também é o causador de 16 mil óbitos por ano no Brasil. Ele é o segundo que mais mata, ficando
só atrás do câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata na população masculina. Muito importante salientar que existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Os principais são a obesidade, a raça negra, então tem uma tendência um pouco maior, um risco um pouco maior de câncer de próstata, familiares de primeiro grau, tanto pai, irmãos, enfim, então tem um risco maior também, e também a idade acima dos 65 anos, né? Geralmente cerca de 75% dos casos são em homens acima de 65 anos. Os sintomas no início, a doença ela não causa muito sintoma, ou praticamente assintomático, então é muito complicado, muito difícil fazer o diagnóstico nesse cenário, porque o homem geralmente tende a buscar o atendimento médico só quando tem sintomas, aí é muito complicado. Então a campanha Novembro Azul ela visa conscientizar sobre a prevenção. Então é muito importante fazer o toque retal e também o exame do PSA, que é o exame de sangue. Então a orientação das sociedades médicas é iniciar a partir dos 50 anos de idade. Se você tem algum histórico familiar, então, de primeiro grau com câncer de próstata, então, seja o pai ou seja o irmão, você precisa iniciar, então, esse acompanhamento a partir dos 45 anos de idade. E se você também é homem de raça negra, também deve iniciar a partir dos 45 anos de idade esse acompanhamento. A ideia sempre é repetir anualmente, então, tanto o toque retal quanto o PSA, que é o exame de sangue. Importante salientar então que tem que fazer os dois, não adianta só fazer um ou o outro. E não causa, o toque retal também não causa nenhum prejuízo à saúde do homem, então isso é muito importante também. Os principais sintomas vão acontecer numa doença mais avançada, que é muito relacionado à alteração de hábito urinário, né? O homem tem que fazer muita força para sair o jato urinário, tem que várias vezes urinar e sente que a bexiga ela não está vazia, então tem que ir várias vezes, que a gente chama de polaciúria. Então os sintomas são muito relacionados a isso, né? Às vezes pode ter um pouco de sangramento na urina, enfim, aí geralmente já numa doença mais avançada. Então é muito importante fazer essa prevenção para tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível. A chance de cura ela sempre vai ser maior, então quanto antes eu faço o diagnóstico e quanto mais tempo eu vou deixando, essa doença ela pode formar as metástases, né, que são quando a doença ela sai do início, quando ela sai da próstata e vai invadindo, geralmente ela gosta muito de invadir a parte óssea, então é um cenário muito mais complicado, o tratamento já vai ser muito mais intensivo também. Você sabe por que a violência doméstica continua sendo pautada com frequência? Embora o assunto possa parecer repetitivo, merece atenção. E as convidadas do programa Câmara Mulher falam sobre isso. Se nós formos pensar a violência doméstica contra a mulher, contra pessoas do gênero feminino, é um assunto que ele está no nosso dia a dia. Você abre o jornal, todos os dias a gente tem notícias de violência contra a mulher, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu vi a situação de um motorista de ônibus que parou o ônibus e junto com passageiros ajudou uma mulher a se desvencilhar de uma tentativa de estupro. Então quer dizer assim, todos os dias nós temos notícias de violência contra o gênero feminino. Então é um assunto que precisa estar na pauta. Nós precisamos discutir e muito ainda sobre a violência doméstica, embora a nossa Lei Maria da Penha, que é a lei protetiva das mulheres em situação de violência doméstica, seja uma das 5 melhores legislações do mundo a respeito desse tema, né? É um assunto, né, que como disse a Maiaja, ele precisa ser debatido porque ele ainda não foi superado. Nós ainda temos uma realidade muito presente, sobretudo no Rio Grande do Sul. A nossa região se destaca, né, como uma das primeiras em números de violência contra a mulher. Então isso significa que nós ainda precisamos falar, porque ainda existem muitas mulheres que não superaram situações de violência e precisam, primeiro, identificar as situações pelas quais elas passam e precisam ainda reconhecer os caminhos a perseguir para passar por uma vida digna, uma vida sem violência, né, e conseguir realmente, né, desempenhar todos os seus direitos em toda a sua plenitude e não aceitar a violência sobre ela. Assista ao Câmara Mulher logo após o bloco de intervalos. Uma ótima noite e um bom fim de semana.